Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma aulinha de bioquímica. Hoje a gente vai falar sobre as principais vias metabólicas e a formação de energia que acontece no nosso organismo, né? Primeiro a gente vai entender aí, fazer uma reprise inicial do que a gente conversou lá na época da introdução, tá bom? Para vocês entenderem onde a gente está se encaixando, tá bom? Bom, então, só lembrando aqui, esse slide a gente teve na primeira aula sobre a introdução, né? Então, a gente falou aqui sobre os nutrientes, né? Então, você consome os nutrientes, você tem como dois objetivos, né, a formação de energia, né? Extrair átomos para você se desenvolver e também energia, né? E aí o conjunto dessas reações químicas que são controladas pelas enzimas é chamado de metabolismo, certo? Então a gente vai dar uma olhadinha nas principais vias catabólicas e também anabólicas. Não só aquelas que vão fazer você crescer, mas também aquelas que servem como armazenamento, né? Então você armazena ali energia para você usar depois. Tá bom? Bom, então aqui para a gente falar, ser bem resumido esse quadrinho, né, ele é muito importante porque para você visualizar o que a gente vai tá falando, né, eu quero que você enxergue aqui isso daqui muito bem, dê uma pausa, olhe o quadrinho, escute bem o que eu estou falando, que é tudo que a gente vai falar daqui para frente está em cima deste quadro aqui. Então, o que eu quero que vocês olhem é isso daqui. Então, lembra, né? A plantinha, ela captura a energia do sol, pega o gás carbônico e a água, faz uma reação chamada fotossíntese, incorpora essa energia do sol agora numa molécula chamada glicose, o oxigênio é liberado no ar, né? Aí você consome a glicose e o oxigênio que vai lá na sua mitocôndria agora e ela faz uma sequência de reações químicas que você conhece até hoje por respiração celular. A gente vai conhecer tudo isso com detalhes, com muitos detalhes, tá? E aí você tem novamente a liberação de energia, que pode ser armazenada numa molécula chamada ATP, ou pode ser liberada em forma de calor, e aí você libera agora o H2O, a água, né? E o CO2. Então a gente vai ver aonde esse pessoal é liberado, como que a mitocôndria libera aqui, né, o gás carbônico, como ele libera a água e como ela forma o ATP. Como o nosso organismo retira dos nutrientes essa capacidade de constituir essas moléculas aqui, né, formar energia, né, como que ele faz isso, né? E eu coloquei um pequeno desvio aqui, gente, porque só lembrando, né, que nós temos os consumidores primários lá, nós somos secundários, a gente come eles, né, come o bifinho do boi, né? Tem gente que come umas coisas bem estranhas por aí, principalmente aqui na Amazônia, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas, né, esse pessoal comeu alguma coisa vegetal e aí ele pegou aquela energia e armazenou em outras estruturas, como aminoácidos e os lipídios. Aí você come eles ali, algumas plantinhas também tem isso daqui, você come também e nós conseguimos também extrair a energia, né? Então existem vias metabólicas onde a gente vai fazer isso e conseguir extrair essa energia para formar o ATP ou então liberar o componente ali para ser usado em reações anabólicas, tá bom? Então, para a gente começar aqui, vamos primeiro entender o que é essa energia, né? Você já deve ter ouvido aí no seu colegial, né, seu ensino médio, poxa, o ATP, energia, o ATP, o que é energia? Então, primeiro a gente tem que lembrar de uma coisa, o termo técnico sobre energia. Energia é um corpo que realiza trabalho. Então, falando no popular, é algo que se movimenta, né? Então, dali eu tenho liberação de energia. Mas como isso acontece aqui no ATP? Aonde que isso está rolando aqui no ATP? Então o ATP, lembra, né? Eu tenho um trifosfato aqui, né? A ribose e a adenina, né? Trifosfato de adenosina é o nome aqui da nossa molécula, certo? O que acontece é que esse trifosfato aqui, por causa da presença desses oxigênios aqui, ó, lembra, eles são cargas negativas, né? Negativo com negativo se repele, então eles ficam se repelindo aqui. Se eu
se eu quebrar essa ligação aqui, ó, isso aqui é impulsionado. Se eu quebrar essa ligação, isso é impulsionado. Se eu quebrar essa ligação, então aqui eu tenho energia. Eu tenho bastante energia contida. É como se você pegasse ali e puxasse um elastiquinho ali com a tua mão. Se você soltar, ele tem energia acumulada elástica ali. Aqui é uma energia química, vamos dizer assim, né? Então eu tenho aqui essas nuvens de elétrons aqui se repelem e fazem com que quando eu rompa essa ligação aqui, isso aqui seja impulsionado, né? Isso aqui vai ser repelido, né? Isso é um movimento, e esse movimento dessa partícula, ele é utilizado para um monte de coisa, né, no nosso organismo, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Entenderam o que é energia? Bem simples, e é exatamente isso. Como uma água que tem energia acumulada, porque ela está lá em cima na montanha, quando ela cai, ela bate no moinho e move o moinho, e o moinho vai moer ali, né, a sua cana de açúcar, ou produzir energia elétrica, né? Você aproveitou aquela energia cinética da queda lá, né, e aí você produziu outra energia. A mesma coisa aqui. Olha só, então. Essa energia, então, que está contida no ATP, ó, ela pode ser usada para diversas atividades no nosso corpo. O transporte ativo, vocês lembram disso? Vocês já viram isso em fisiologia, né, pessoal aí, né? Quando eu pego e movo as substâncias contra o gradiente de concentração, né? Vamos dizer que está carregado aqui, né, carregado aqui de moléculas, e aí eu vou movê-las contra o gradiente de concentração, né? Esse transporte aqui ativo, ele é visto naquela bomba, né, sódio potássio, ATPase lá, né, aquela bomba que faz com que eu mantenha os gradientes de concentração de sódio e potássio para produzir o impulso nervoso, né? O calor corporal, né? Então lembra que essa energia pode ser liberada também, dissipada em forma de calor, né? Então você está produzindo calor o tempo inteiro, aí depois o seu organismo tem mecanismos de controle, né? Sudorese, né? Várias outras coisas que não deixam, retém a temperatura e também não deixa perder ela. Isso aqui também é usado em reações de síntese. Lembra quando a gente falou lá de enzimas, né? Isso daqui é uma enzima o quê? Isso, desfavorável, porque a variação de energia livre de Gibbs dela é maior do que zero. Então ela não acontece naturalmente, mas eu posso usar a energia do ATP para fazer com que essa energia se mova. E isso daqui representa a maioria das reações químicas que acontecem de síntese. Né? Se você pensar, você está organizando moléculas, você está indo contrário sentido das coisas, né? Vamos lembrar da nossa entropia, né? Que a tendência é se desorganizar. Se você está organizando, aí você tem que pôr energia, né? Então ela atua aqui. E outro, gente, puxa vida, é esse impulsionar aqui do fósforo, aqui do fosfato aqui da molécula, que faz com que aconteça a contração muscular. Né? Aqui nas cabecinhas da miosina aqui, ó, tem uma atividade ATPásica aqui do músculo aqui, né? A quitina e miosina. É lógico que uma molécula se rompendo não vai nada, mas se você fazer a hidrólise de zilhares, bilhares e bilhares e bilhares de ATP ao mesmo tempo, olha o tamanho do peso que ele movimenta. Os gordinhos, fala pra mim. Não é verdade? Entendeu? Então tem muita energia aqui acumulada. E o que o nosso organismo fica fazendo então? Quando você quebra, você libera energia. Pronto, aí aqui vai virar o quê? Vai virar uma molécula sem isso aqui e esse pedaço aqui, isso aqui solto, né? Aí o que? Olha aqui, ó, tá vendo? Fica isso daqui e essa molécula solta agora, o fosfato solto, e fica um difosfato. O que o nosso organismo tem que fazer agora? Ele vai usar a energia dos nutrientes para pegar isso aqui e juntar de novo. É isso aqui que ele vai fazer, ele vai pegar e vai usar a energia que vem dos seus nutrientes para poder grudar isso daqui de novo aqui. E como é que ele faz isso, né? Ele faz isso, então, isso é feito aqui, ó, de duas formas, então. Ele pode ser feito aqui pela fosforilação em nível de substrato, que é essa daqui, que nada mais é do que uma reação química
que é extremamente favorável, né? Ela tem uma variação de energia livre de Gibbs extremamente negativa, ela é utilizada para poder formar aqui o ATP. A gente vai ver daqui a pouco em outra imagem dela, certo? E a outra forma, né, que para poder fazer essa ligação aqui, é através da fosforilação oxidativa. Isso daqui é o que acontece dentro da mitocôndria, e esse é o local onde tem a maior produção de ATP no nosso corpo, é ali dentro da mitocôndria. Então olha só, você já aprendeu uma mentirinha que o seu professor do ensino médio conta, né? Às vezes a gente precisa fazer isso para você contextualizar a informação. Lá no ensino médio, o professor não pode ainda ficar te contando essas coisas que você não vai entender nada. Mas agora você vai começar a entender isso daqui. Então, eu vou explicar agora como que funciona isso aqui. Isso é muito simples. Isso só é a formação de ATP, né, através de reações químicas que acontecem lá no citosol, né, no citoplasma ali, né? Então, elas acontecem assim dessa forma. Então aqui é a fosforilação em nível de substrato. Então eu peguei um exemplo aqui, né, do difosfoglicérico, né, o ácido difosfoglicérico, né, 1,3, né, então ele tem 2 fósforos aqui, tá vendo? Então o que que acontece? Essas reações aqui, onde eu pego um fósforo e transfiro para uma molécula de ADP, essas moléculas são catalisadas por enzimas chamadas de quinases. Você vai ver em alguns autores, eu gosto com K, mas como um monte de livro está botando com QU, eu botei QU aqui para vocês, né? São as chamadas quinases, né? Essa enzima, no caso aqui, ó, tem um U aqui errado, é a fosfoglicerato quinase, certo? Então, a fosfoglicerato quinase, ela vai catalisar, então, essa transferência do fósforo que está aqui para essa molécula de ADP. Por quê? Porque essa reação, ela tem esta ligação que está aqui é uma ligação de alta energia, que nem o ATP tem. Se eu cortar isso aqui, você vai fazer pum, ele vai para lá, porque é uma ligação de alta energia. Então, a quinase aproveita essa ligação de alta energia para mover essa reação e conseguir grudar lá no ADP, aquele fosfato, e formar o ATP. Né? Simples assim. Então isso daqui é uma fosforilação em nível de substrato. É o próprio substrato ali, a própria reação química, né? O substrato ali é utilizado ali para poder gerar ali o meu ATP e um produto. Né? Então, por isso que se chama em nível de substrato. É o próprio substrato que tem energia suficiente para poder formar uma molécula de ATP. Tá bom? Não é difícil, né? Bom, então aqui, agora a gente vai falar sobre a fosforilação oxidativa. Então, requer muita atenção, você pause, volte, para você tente agora nessa aula, enquanto você não entender esse pedaço, não avance para a parte das vias metabólicas. Mas você vai ver, titio aqui vai explicar com carinho, você vai ver que não é difícil de entender. Olha só, então é o seguinte... Lá dentro das nossas células, né, nós temos enzimas específicas chamadas de desidrogenases. Essas enzimas desidrogenases, elas são interessantes porque elas não atuam sozinhas. Ela precisa de uma chamada coenzima. E uma coenzima, ela é um componente químico que é diferente da enzima. Lembram, a enzima é uma proteína, ela é formada por resíduos de aminoácido. A coenzima não. A coenzima pode ser um metal, um componente químico, é qualquer coisa menos uma proteína, é uma coenzima. A coenzima, ela tem a capacidade de atuar junto com uma enzima e ela vai reter temporariamente componentes dos substratos. E agora ela vai conduzir esses componentes dos substratos para outra enzima, que agora ela vai extrair. Então, outra enzima pode utilizar essa mesma coenzima. No caso aqui das coenzimas que participam aqui das reações químicas de extração, né, dessa energia, e essa energia está contida onde? Está contida nos prótons e nos elétrons. Vocês vão entender, né? Na realidade, o que está sendo feito aqui? Eu estou arrancando isso daqui para poder formar uma energia aqui, e essa energia agora que vai formar ATP.
Então olha só como funciona. Então essas enzimas que são as desidrogenases, elas arrancam os prótons e elétrons dos nutrientes nas vias metabólicas, você vai ver várias delas atuando em várias vias metabólicas e guardam nelas, né? Então existem duas enzimas que fazem esse processo na formação de energia. Uma delas se chama NAD, a outra se chama FAD. Então uma coisa que eu quero que você entenda, ó, preste atenção. Esta daqui é a forma reduzida do NAD. Essa é a forma reduzida do FAD. Então o NAD, quando ele recebe o hidrogênio, ele fica NADH. É a forma reduzida. Esta forma aqui dele é a forma oxidada. Ele perdeu o hidrogênio, já foi-se embora, ele está oxidado. Ele está pronto para ser reduzido, né? Então ele está aqui na forma oxidada e aqui na forma reduzida. Então olha só que interessante. Para ele estar reduzido, ele oxidou o nutriente. Então o nutriente estava na sua forma reduzida. Aí agora ele foi oxidado às custas da redução do NAD ou do FAD. Agora, esses elétrons aqui, esse hidrogênio, esse próton e esses elétrons que estão aqui no NAD ou FAD, né? Então o NAD e o FAD é essa bolinha aqui, né? O NAD e o FAD é a coenzima, né? Então estou te mostrando que agora o NAD e o FAD estão em formas reduzidas agora. Aí o NAD e o FAD, que são as coenzimas, né? Pode ser o NAD ou o FAD, que agora está em forma de NADH e FADH2, ele vai ser oxidado, e quando ele é oxidado, ele reduz proteínas que estão ali na mitocôndria. Mais precisamente nesta membrana interna aqui, que forma a chamada matriz mitocondrial, né? Só lembrando a mitocôndria, né? Então tem a membrana externa, a membrana interna, e essa daqui, aqui dentro eu tenho a matriz mitocondrial. Então o meu NAD, que está na forma reduzida, está como NADH, e o meu FAD, que está na forma reduzida, está como FADH2. Ele é oxidado pelas proteínas que estão presentes na membrana interna da mitocôndria. Essas proteínas compõem a chamada cadeia de transporte de elétrons ou cadeia respiratória da mitocôndria. Aí o que ele faz, né? Ele pega e passa aqui esses elétrons e prótons. A gente vai agora olhar bem com detalhes como que acontece isso daqui. É muito legal, vocês vão ver que legal. E olha só, os prótons são jogados para cá, ó. Ele fica aqui no espaço intermembranas, olha, é jogado aqui no espaço intermembrana os prótons. E os elétrons ficam caminhando por essas proteínas, tá? Então entenderam? Então as hidrogenases arrancam ali os prótons e os elétrons, né, dos nutrientes, aí elas pegam e colocam nas coenzimas. Essas coenzimas agora se desprendem da enzima e levam esses prótons e elétrons até a cadeia respiratória das mitocôndrias. Lá eles estão na forma reduzida, eles são oxidados às custas da redução dessas proteínas da cadeia respiratória. E aí lá ele ejeta aqui os prótons, tá? E aí veja só que é um ciclo, né? Então elas são recicláveis, essas coenzimas, né? Elas estão sempre sendo utilizadas aqui, ó, né? Então é muito legal isso daqui, né? Bem simplesinhos, entenderam? Olha só o que já está acontecendo aqui. Então vamos ver isso daqui com mais detalhes agora. Então, gente, essa aqui é a cadeia de transporte de elétrons aqui. Vamos então olhar tudo isso aqui com detalhes agora. Aqui é a cadeia de transporte de elétrons, são esses 4 complexos aqui. Esta proteína, esse complexo proteico gigante aqui, né? Essa daqui é a chamada ATP sintase. É aqui onde é feito os ATPs, né? Aqui é o local onde a mitocôndria respira.
Então a gente vai entender isso daqui. Então esse é o complexo 1, o 2, o 3 e o 4. Então lembra lá das nossas coenzimas? O complexo 1, ele é capaz de oxidar, né, o NADH, né, que está reduzido, ele é oxidado a NAD. E aí ele pega agora os elétrons e ele ejeta os prótons do NAD para o espaço intermembranas. Quando ele pega esses elétrons, ele consegue ejetar mais prótons que estão na matriz mitocondrial, fazendo com que eu deixe mais positiva ainda o meu espaço intermembranas, certo? O meu complexo 2, né, ele é responsável pela oxidação do FAD, que está em forma de FADH2. Mas eu deixei só FAD aqui para você entender uma coisa, que o FAD é a única coenzima que fica literalmente presa, né, associada a uma estrutura proteica. Ela está constantemente presa, ela é o complexo 2 aqui, né? Ela faz parte aqui dele aqui, ele está literalmente associado, desculpa, o complexo 2 não, ele é a desidrogenase em si, né? Ele vai estar associado diretamente a ela, né? Então ela faz, esse é o único momento em que o FAD opera, né? Ela se chama succinato desidrogenase. A gente vai ver ela com mais, daqui a pouco, com mais detalhezinhos quando a gente falar aqui da via metabólica que opera ela. Mas a gente só para entender como funciona isso daqui. Então, aí o complexo 2, ele não tem capacidade, ó, de ejetar prótons. Ele devolve para a matriz, mas ele pega o elétron. Então o elétron que vem do 1 e que vem do 2 agora, ele é jogado nessa estrutura formada por unidades isoprênicas. Lembra? O lipídio não saponificável, isso é uma ubiquinona formada por unidades isoprênicas. Lembra, né? A coenzima Q, ela funciona no transporte de elétrons na cadeia respiratória, né? Cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria. Aí a coenzima Q agora, ela passa os elétrons dela aqui, ó, para o complexo 3, que já passa para o citocromo C. Essa passagem do elétron para cá, a carga negativa, atrai mais prótons que são ejetados aqui para o espaço intermembranas. Agora o citocromo C ejeta esse elétron para o complexo 4, que também acaba, quando o elétron vai entrando aqui, o complexo 4 ejeta mais prótons aqui para o espaço intermembranas. Agora, você fala, professor, mas como é que faz isso? Como é que o elétron fica se mexendo, né? Isso daqui acontece porque quem atrai, porque esse é o caminho que o elétron vai percorrer, ele não tem outro, porque isso é uma unidade proteica, né? E tudo isso caminha nesse sentido. Ele é efetivamente, é exatamente aqui onde opera o oxigênio que você respira. É a eletronegatividade do oxigênio que está puxando esse elétron por esse caminho. Quando esse elétron chega aqui, ele é atraído pelo oxigênio, ejetando mais prótons. Aí olha aqui para o espaço intermembranas. Olha o que aconteceu. Agora o meu espaço intermembranas, ele está carregadíssimo de energia, cara. Olha, presta só atenção, ó. Eu tenho uma energia potencial química. Lembra? Se tiver aula de fisiologia, eu estou tendo aula de fisiologia, eu tenho um gradiente de concentração. Olha, eu tenho muito mais prótons aqui do que aqui dentro. Então eu tenho um gradiente de concentração, eu tenho um potencial químico. E eu tenho um potencial elétrico. Olha só o tanto de carga positiva que ficou aqui, com a diferença das negativas. As positivas são atraídas pela negativa. Então olha só, eu gerei uma força agora chamada de força protomotriz. Olha como o negócio é maravilhoso, né, gente? Você viu? Os nossos enzimas lá, as desidrogenases, arrancam os prótons e os elétrons dos nossos alimentos. Aí esses prótons são jogados aqui para esse espaço intermembranas através do elétron que vai atraído pelo oxigênio que você respira, formando um gradiente químico e elétrico que é dissipado agora por essa proteína chamada ATP sintase. E agora, como se fosse um moinho, quando o próton passa aqui, a cada 3 prótons, a bomba se movimenta e prende de novo o fosfato aqui no ADP.
Ela passa os 3 prótons como se fosse um moinho. Ela pega o ADP, pega o PI e pum, engata um no outro de novo. E ela vai usando essa força, chamada de força protomotriz, né? É essa força que faz a maior quantidade de ATP no nosso corpo. E é exatamente desta forma aqui, gente, que a nossa mitocôndria faz a respiração celular. Né? Que na realidade, né, através essa respiração aqui, né, porque é aqui onde o oxigênio é utilizado. Então vocês viram? As desidrogenases arrancam os prótons e hidrogênios através das coenzimas. As coenzimas trazem aqui para o complexo 1 e 2, que ejeta aqui os prótons e libera o elétron que é atraído pelo oxigênio. Ele vai passando entre a coenzima Q, complexo 3, complexo 4 e vai jogando mais prótons aqui para dentro aqui do espaço intermembranas, formando um potencial, energia química aqui, ó, potencial químico que é maior, mais concentrado e aqui menos concentrado. Também faz um potencial elétrico, tem muitas cargas positivas e aqui negativas, até que, perdão, esses prótons passam por dentro dessa ATP sintase, que ela se movimenta. Gente, ela se movimenta mesmo, isso é lindo. Eu vi a imagem dela funcionando, foi ampliada através de um sistema de radioatividade feito por um japonês que ganhou um prêmio Nobel em 2011 ou 12. Eu me lembro que foi uma correria, o pessoal descendo, porque liberaram a imagem para a gente ver primeira mão, lá na USP, lá no nosso laboratório, no nosso anfiteatro da Química, lá do Instituto de Química. Foi linda, a cena é linda, é muito lindo, muito lindo. E agora, só para a gente conhecer, essa unidade se divide em 2 subunidades, né? A F1 e a F não é 0, gente, é O. Essa unidade é chamada de FO, porque se eu jogar um componente químico aqui chamado oligomicina, isso aqui tampa e não deixa os prótons passar, né? Ela é sensível à oligomicina, por isso que é FO. Tá? Então é assim que é o funcionamento, vocês viram, não é difícil. Agora, uma coisa importante é que recentes cálculos demonstram que para cada NADH, o nosso organismo é capaz de produzir 2,5, quer dizer, num cálculo de uma concentração alta, né, ficou ali aproximadamente 2,5 ATPs. E para cada FADH2, que é oxidado, né, é produzido 1,5 ATPs, né? Certo? Então é lógico que isso faz muito sentido, porque o FAD não vai ejetar prótons aqui, ó. Ele só vai ejetar a partir daqui, o elétron dele vai fazer alguma coisa, enquanto o NAD já está ejetando prótons aqui também, né? Então é por isso que ele produz mais ATPs do que o FAD quando é oxidado. Legal, né, gente? Bem simples, não é difícil, né? Tá bom? Bom, então a gente vai começar então a falar sobre essas vias metabólicas, vias catabólicas, né, que vão extrair energia. É lógico que a gente vai falar de vias anabólicas, porque hoje a aula envolve, né, o conjunto aí de todas as vias metabólicas aí, as principais. Porque depois no último quadro eu vou mostrar para vocês todas as vias, né? Vocês vão ver que o tio foi gente boa, né, nessa aula, né? Então primeiro vamos falar dessas vias catabólicas extracelulares, aquelas que estão acontecendo no lúmen do intestino, né? Que vão acontecer aqui no processo de digestão. Então quando você come lá, você come a carne, ou o doce, ou o arroz, ou a gordurinha, né? Isso inicialmente começa a ser digerido, né? Até ser liberado os nutrientes ali dentro de você. Agora esses nutrientes, eles precisam diminuir o tamanho deles para eles conseguirem passar essa barreira aqui, né? Para eles poderem ser absorvidos, passar a barreira aqui do tecido epitelial aqui, mucoso aqui do intestino, né, para ele poder entrar nos vasos sanguíneos. Então, para isso, eles têm que ser degradados até se tornarem as proteínas em aminoácidos, os carboidratos em monossacarídeos e os lipídios. Olha, eu coloquei só os saponificáveis, porque nós já tivemos a aula de colesterol e vocês viram como funciona. Eu não vou entrar em detalhes, porque o mais importante do colesterol é você entender o que tem naquela aula, que a gente falou sobre os problemas cardiovasculares que ele pode causar, né, como que ele é distribuído e assim por diante. Mas a gente vai falar isso aqui porque nós temos aqui alunos aqui
que são todos, acho que são interessados da área de saúde, porque isso daqui é energia, né? Isso também envolve ganho de perda de peso e tudo mais. Então a gente vai falar sobre os lipídios saponificáveis, e vocês vão ver que a aula é um pouco extensa, então eu não vou me estender também a tudo, não tem como dar tudo, né? Então eu vou dar os principais aqui para vocês entenderem, tá bom? Então daqui para frente, quando passou aqui que eu degradei as proteínas, então são proteases, né? Eu tenho aqui nos carboidratos, eu tenho maltases, né? Eu tenho diversas enzimas que são específicas para liberar os monossacarídeos, né? Dos lipídios eu tenho as lipases que atuam também, todas essas no lúmen aqui do intestino, né? Eu não vou entrar nesses detalhes, nós vamos mais para as vias intracelulares. Então esses nutrientes agora, são ainda macronutrientes, né? Eles vão agora ser encaminhados para os vasos sanguíneos e depois eles vão entrar pelos processos de transporte aí que vocês devem ter tido aí nas aulas de biologia celular. Os processos de transporte aqui colocam esses nutrientes para dentro das células, tá bom? Bom, então olha só, gente, eu separei então para a gente falar basicamente aqui sobre das vias catabólicas, que é para a formação de energia, né? Que a gente está falando de formação de ATP. Então a gente vai falar sobre das vias catabólicas, aquelas que envolvem a glicose, né? Então eu separei a glicose, mas gente, pode ter também a frutose. Pode ter a frutose, pode ter a galactose, mas todas acabam entrando no mesmo caminho para a via da glicose, que é a chamada glicólise. Mas eu coloquei isso aqui porque eu estou colocando toda a sequência aonde é extraído todo o que é possível que eu posso tirar para poder obter energia para produzir ATP. Então, quando uma glicose entra dentro da célula, então coloquei aquele quadrinho que a gente já viu na primeira aula. Então, essa etapa 1, né? Isso daqui que está acontecendo aqui, está acontecendo ali no nosso intestino, né? Então isso aqui não, isso aqui já são reações anabólicas ali que nós temos capacidade de fazer, mas a quebra maior aqui acontece no nosso intestino. Então a gente está pegando os polímeros, né, e reduzindo eles agora, né, a monômeros. Esses monômeros que entram dentro das células agora eles vão realmente deles que vai ser extraído o processo de extração de energia. Então os monossacarídeos eu estou representando pela glicose, né? Aqui os ácidos graxos, eu não vou entrar nesses detalhes do glicerol, a gente vai falar um pouquinho sobre ele quando eu falar de uma via metabólica ali chamada gliconeogênese, mas eu não vou entrar no caso dele aqui, a gente vai direto falar sobre o ácido graxo. Só lembrando que o ácido graxo ele está armazenado no nosso organismo, e também a gente come na alimentação, ele vem em forma de triacilgliceróis, lembra? Dificilmente você encontra ele livre, né? Mas quando ele entra para a via metabólica para ser consumido, ele vai em forma de ácido graxo. E o glicerol é liberado e segue outro caminho de outra via, mas como eu disse, eu não vou estender a várias vias metabólicas, né? Eu vou nas principais para vocês entenderem a base do negócio. Tá bom? Então eu tenho a ativação do ácido graxo, que é seguido da beta-oxidação e depois do ciclo de Krebs. Desculpa, eu não falei aqui. Então a glicose nós temos a glicólise, depois nós temos a descarboxilização oxidativa do piruvato, que ele é convertido a acetil-CoA, e o ciclo de Krebs. E os aminoácidos aqui, né, eu tenho aqui os aminoácidos, que é muito interessante. Eu não vou colocar essa via com detalhes, eu vou falar com ela por cima também, porque aqui não tem formação de energia, é mais a liberação da ureia, né? A amônia lá é liberada para poder fazer o pipi lá, você liberar a ureia. Mas neste ponto aqui, nós utilizamos os aminoácidos para poder produzir energia, né? Então a gente vai falar da degradação dos aminoácidos e da descarboxilação oxidativa do piruvato / ciclo de Krebs, porque alguns seguem esse caminho, outros seguem esse caminho. Mas olha só que interessante, todas essas vias metabólicas aqui de todos os 3 nutrientes básicos, né, elas têm em comum quem? O ciclo de Krebs. Então como é que eu vou seguir os próximos slides? Primeiro eu vou falar da glicose, né? E eu vou explicar sobre a glicólise. Então eu vou primeiro explicar esses passos iniciais aqui, ó. A ativação, a beta-oxidação, né? Até eu chegar ao componente que vai cair no ciclo de Krebs.
E aí eu explico depois o ciclo de Krebs e a gente vem para o aminoácido, porque a gente já vai conhecer tudo aqui e aí vai ficar bem facinho de entender. Tá bom? Então vamos que vamos. Então vamos começar pela glicólise. Então a glicólise, né, ela é uma via metabólica onde o substrato inicial dela é a glicose e o produto final é o ácido pirúvico, né, ou piruvato. Né? Para cada glicose eu produzo 2 piruvatos. Veja que a glicose, ó, ela tem 6 carbonos e o piruvato tem 3 carbonos. Né? Então, essa via metabólica, essa sequência de reações químicas, ela acontece no citoplasma de todas as células. A glicólise é a forma de extração de energia mais antiga no nosso planeta. A mais antiga no nosso planeta, que é a mais abundante no nosso planeta. Até as plantas que formam glicose, elas consomem a glicose à noite. Elas fazem respiração celular à noite. Né? Então, a glicólise, essa sequência de reações químicas, ela tem 10 enzimas. Né? Eu não tenho no total 10 reações, porque eu tenho daqui para frente, ó, nessa primeira fase aqui, ó, né, essa primeira fase de sequência de reações químicas aqui, as enzimas, é uma enzima para cada reação química, depois eu quebro em duas, o resto aqui é tudo dobrado. Então eu estou colocando 10 enzimas, mas as enzimas que estão aqui são as mesmas que estão aqui, mas elas acontecem em dobro. Então no total eu tenho 10 enzimas diferentes atuando aqui na glicólise. Agora, a glicólise, nessa via metabólica glicólise, ela se divide em 2 fases. Né? Por que ela se chama glicólise? Glicólise, cólise, quebra, lise, né? Quebra da glicose. Né? Então a glicose vai ser aqui, ó, quebrada, né? Quebrada em 2, por isso que é glicólise, lise da glicose. Né? Então essa primeira fase aqui, logo quando a glicose entra dentro da célula, ela vai sofrer um processo chamado de fosforilação. Quem é que faz isso? Isso, quem falou proteínas quinases ou enzimas quinases, né, acertou, né? São as quinases que fazem isso daí. Né? Então ela vai sofrer esse processo aqui de fosforilação por uma quinase e vai ser incorporado um fósforo aqui nela. Depois outra quinase, incorpora outro fósforo. Mas essa primeira quinase, né, esse objetivo dessa quinase, quando ela bota o fósforo na glicose, é não deixar ela mais sair de dentro da célula. Né? Isso impede, porque o transportador que está aqui da glicose, né, a gente vai falar sobre isso quando a gente estiver falando sobre regulação das vias metabólicas, o Titio vai explicar isso bem direitinho, que eu vou falar sobre os hormônios, como atuam, sobre a diabetes, então a gente vai conhecer bem esse transportador. Né? Então o transportador, ele permite a passagem de glicose, não glicose com fosfato ligado. Então essa enzima, o primeiro fosfato que é colocado aqui, ele faz com que a minha glicose não consiga mais sair de dentro da célula depois que ela entrou, garantindo que o gradiente, né, de concentração favoreça sempre a entrada da glicose dentro da célula depois que você bate uma refeição, que você comeu ali, que você tem bastante glicose no sangue. Né? Então essa primeira fase, antes da glicose ser rompida, ela é chamada de fase preparatória. Nessa fase eu vou fazer 2 ligações de alta energia aqui na minha glicose, para permitir com que ocorra essa reação química de lise, né, de quebra aqui da minha glicose em 2 moléculas de 3 carbonos aqui com um fósforo. Então essa é a chamada fase preparatória. Nessa fase eu consumi 2 ATPs. Eu precisei consumir, olha só que interessante. Mas no final da minha via, como eu vou ter 2 fosforilações em nível de substrato, que é dobrado, lembra, porque eu tenho dobrado agora aqui, ó, eu vou ter um saldo total de 2 ATPs. Né? Então, como eu produzo 4, eu estou produzindo 2 aqui e 2 aqui em nível de substrato, eu tenho para cada glicose, por fosforilação em nível de substrato, eu tenho um saldo total de 2 ATPs. Então veja, a minha glicose consegue ficar produzindo 2 ATPs o tempo inteiro, para cada glicose eu produzo. Gente, isso não é nada perto do que a mitocôndria produz. Mas olha só, já aqui,
né? Eu tenho uma desidrogenase funcionando aqui, ó. É a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Ela está lá, já arrancou, ela usa o NAD, ó, tá vendo? Como cofator, e ela é dobrada. Então, olha só, vamos pensar aqui na glicose. Se eu pensar na glicólise, quantos ATPs ela já produz para mim? Tic-tac, tic-tac. Não é só 2. Lembra, cada NAD não produz 2,5? Então, eu tenho 2,5 mais 2,5, 5. Mais 2, 7. 2, né? Porque eu produzi 2, 4, mas eu consumi 2. Então, no meu saldo total, com fosforilação em nível de substrato, eu tenho uma produção de 2 ATPs. E eu tenho a produção de 5 ATPs através das minhas coenzimas que estão reduzidas, que vão lá para respiração celular fazer ATP, certo? Então, a minha glicólise, para cada glicose, ela produz 2 NAD. E o produto final da minha glicólise são 2 piruvatos, que cada um tem 3 carbonos. Tá bom? Então, tá vendo? Não é difícil. Então, essa é a primeira via quando a glicose entra daqui. Tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre a descarboxilização oxidativa. Com o tempo você vai aprender a falar, é facinho. É descarboxilização oxidativa do piruvato. Por que é uma descarboxilização? Você vai ver que agora tu vai entender e vai ficar bem fácil, né? Olha só, primeiro lugar, onde é que ela acontece, né? Ela já acontece dentro da mitocôndria, de todas as células. Opa, calma. Professor, ela acontece em todas as células? Não, ela acontece na mitocôndria de todas as células. As hemácias não possuem mitocôndria, galerinha, né? Tem umas outras aí também, né? Mas eu não vou entrar em detalhes, mas vamos no principal. As hemácias não possuem mitocôndria. Então, as hemácias só fazem glicólise, e elas fazem uma glicólise chamada glicólise anaeróbica, que a gente vai daqui a pouquinho falar sobre isso daí, tá bom? Eu vou deixar para o final, a gente vai falar, porque eu já incluo já um negócio chamado ciclo de Cori, e aí você vai entender direitinho como é que ela se vira desse jeito, né? Então, isso daqui acontece em todas as células que tem mitocôndria, né? Essa descarboxilização oxidativa, ela possui uma desidrogenase, que na realidade não é uma enzima, é um complexo proteico grande, e nele tem embutido lá uma desidrogenase. Esse processo aqui ele é complexo, eu não vou entrar em detalhes, mas olha só o que ele é capaz de fazer. Ele captura uma chamada coenzima A. Essa coenzima A, ela tem um ponto onde ela tem enxofre. Esse enxofre, quando se liga, né, ao carbono aqui, ela forma uma ligação de alta energia, chamada ligação do tipo T-Wester, né, que nem adota ATP, só que não é um fósforo, é outra coisa que tem aqui, é uma coenzima A ligada ao carbono. Mas olha só, por que essa é uma descarboxilização oxidativa? Porque ao longo dessa reação ocorre uma descarboxilização. Aqui, galerinha, é neste ponto aqui onde vai ser gerado o primeiro gás carbônico a partir da glicose, de uma glicose que você consumiu lá. Veja que não teve a participação do oxigênio aqui, né? Só foi ali em nível de substrato mesmo, né? É que eu coloquei esse desenho, mas tudo acontece nesse complexo. Esse complexo que faz tudo isso daqui, né? Ele que vai fazer tudo isso daqui. E o complexo ele reduz aqui, né, mais uma coenzima, um NAD. Então, a descarboxilização oxidativa, ela produz ATPs? Sim, porque olha só, ela produz um NADH2. Ela produz aqui uma coenzima reduzida. E essa coenzima vai produzir lá na cadeia respiratória, lá na minha mitocôndria, né, aqui na minha matriz aqui, ela vai produzir 2,5 ATPs. Tá vendo? Então, isso daqui é o piruvato, o ácido pirúvico, né? Eu chamo de piruvato, você vai ver que cada autor é uma forma. É quando ele entra dentro da mitocôndria. Quando ele entra dentro da mitocôndria, ele se depara com esse complexo piruvato desidrogenase que catalisa a sua descarboxilização oxidativa. Ó, ele descarboxilizou e ele foi oxidado, porque ele reduziu
um NAD, ele reduziu um NAD a NADH, certo? Então por isso que é uma descarboxilização oxidativa do piruvato a acetilcoenzima A. Então no final aqui eu vou formar como produto um acetilcoenzima A, certo? E possui uma ligação de alta energia que vai ser muito importante, né? Daqui a pouco vocês vão ver isso daí, né? Que é de extrema importância. Gente, faltou um detalhezinho que agora que eu tô lembrando, eu não vou voltar tudo lá para falar, eu já vou explicar para vocês agora aqui, tá bom? Lembra quando a gente estava falando lá, né, que o próton, né, ele passa lá e entra, que ele passa pela ATP sintase, que vem o oxigênio lá que vai atraindo o elétron, né? Esse hidrogênio, ele se liga a esse oxigênio com o elétron para formar a água, H2O. Né? Então aquela água que é formada, lembra que tinha lá que eu mostrei para vocês na reação inicial, né? Que eu mostrei lá que tinha o cloroplasto, a mitocôndria, que tinha a formação de água de novo. Essa água é chamada de água metabólica. Quando você vai lá no espelho que você dá aquele, não fica embaçado, é essa água sendo jogada fora, né? Você produz água. Então aquele oxigênio que atrai ali o elétron na cadeia de transporte de elétrons, se liga ao hidrogênio, ao próton, que passa pela ATP sintase, formando água, né? Então foi bom que eu lembrei, ainda bem que eu vi aqui que agora eu acho que eu não falei sobre isso, mas não é difícil, foi bom que a gente revisou para você estar atento aqui na fosforilação oxidativa, tá bom? A fosforilação oxidativa é esse processo de formação de ATP com liberação de CO2 e formação de água, tá bom? Então, só para a gente lembrar. E então aqui você viu que tem a liberação de um CO2, a formação de um NAD, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa, utiliza o coenzima A para produzir uma ligação de alta energia, e é isso daí. Vamos continuar. Bom, então aqui a ativação, vamos falar então agora da via dos lipídios, né? Então a gente vai falar ali do ácido graxo. Então, gente, inicialmente, né, o ácido graxo, ele precisa passar por um processo de ativação, porque esse processo de ativação, ele é feito para o ácido graxo ele conseguir entrar dentro da mitocôndria, né? Então se é para ele entrar na mitocôndria, essa ativação ele ocorre no citoplasma de todas as células que tem mitocôndria. Isso é importante, exceto no encéfalo devido à barreira hematoencefálica. Então você já sabe que não acontece nas hemácias porque ela não tem mitocôndria. E também não acontece no cérebro, gente. O cérebro ele tem uma barreira, né? Isso é muito importante você já saber disso agora, porque isso é o guia das vias metabólicas. Quando a gente falar sobre regulação, vocês vão lembrar, eu vou tocar nesse assunto novamente, mas já vá lembrando disso. O cérebro ele tem uma barreira que ele não permite a entrada de gordura no cérebro. O cérebro só consome glicose. Em situações de jejum muito prolongado, ele consome outra coisa chamada corpos cetônicos, que eu não vou entrar nesses detalhes sobre isso daí. Quem quiser pode ir, a gente tirar alguma dúvida comigo, a gente fala sobre isso, mas a gente não vai falar sobre corpos cetônicos na nossa aula de vias metabólicas. Mas quando você está em jejum muito... mas eu vou falar sobre eles. Eu vou falar quando a gente estiver falando sobre interação metabólica. A gente vai falar sobre os corpos cetônicos. Vocês vão entender um pouquinho sobre eles, né? Eles são produzidos, ele entra no encéfalo. Mas então, basicamente, o cérebro ele só funciona à base de glicose. Ele não funciona à base de outra coisa, certo? Então, essa reação aqui só vai acontecer nas células que têm mitocôndria, exceto no encéfalo. Então ela é uma reação necessária para que ele consiga entrar dentro da mitocôndria, porque é lá na mitocôndria onde ele vai ser extraída a energia do ácido graxo, né? Então ele atua, essa reação química aqui que é feita pela acetilcoenzima A sintetase, ela precisa fazer uma conexão do meu grupo ácido graxo com a minha coenzima A, formando o acil-CoA. Né? Esse é o acil, que é o ácido graxo ligado à coenzima A, com uma ligação de alta energia. Isso aqui é extremamente importante, né? E ocorre o consumo aqui de duas ligações de energia, porque olha só o que aconteceu, eu formei AMP e pirofosfato.
Para eu repor esse AMP, eu vou precisar de 2 ATPs. Né? Para poder eu conseguir, eu vou precisar formar a ADP, depois a ATP. Então, eu vou precisar de 2 ATPs para poder repor isso daqui. Então, foram 2 ligações de energia indiretamente que foram utilizadas, mais uma coenzima A, para eu poder formar o acil-CoA, que agora está pronto para entrar dentro da minha mitocôndria. Quando ele entra dentro da mitocôndria agora, ele vai passar por uma sequência de reações químicas que são ciclos. Né? Esse ciclo é uma reação química que é um ciclo, porque ela sempre retorna à mesma enzima inicial da via metabólica. E essa via que é em forma de ciclo, né, formada por apenas 4 reações, ela é chamada de beta-oxidação. Ela ocorre na mitocôndria de todas as células, exceto no encéfalo, porque o encéfalo não recebe gordura. Né? Ela possui 2 desidrogenases, tá aqui, ó, sendo que uma opera com a coenzima, cofator, pode ser também chamado, né? O FAD, e a outra opera com o NAD, certo? Então eu tenho aqui operando uma com FAD, operando uma com NAD. Cada ciclo, então aqui está meu ácido graxo, ele passou por um ciclo da minha via metabólica. Quando ele passa por um ciclo, ele produz um acetil coenzima A e libera novamente aquele acil com menos 2 carbonos, com 2 carbonos a menos. Então olha só, eu coloquei isso aqui para tu entender. Então entrou lá, vamos dizer, o ácido mirístico aqui, o ácido graxo mirístico. Ele entrou na mitocôndria, ele já está em forma de acil, né? Está energizado. Aí ele passa pela primeira beta-oxidação, libera um acetil-CoA, fica com 12. Passa por outra beta-oxidação, libera outra acetil-CoA, fica com 10. Então, acetil tem 2 carbonos, lembra, né, daquela imagem anterior lá? O acetil tem 2 carbonos. Então ele vai pegar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Só que eu precisei de um total, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos, né? Porque o último ciclo eu não libero um acetil-CoA, eu libero 2 acetis-CoA. Né? Então, a cada ciclo, a minha beta-oxidação, ela produz aqui, né, um acetil-CoA e o meu acil, né, que está, o meu ácido graxo que agora está em forma de acil, porque está preso à minha coenzima A, acil graxo, né, o acil coenzima A, está preso à coenzima, com 2 carbonos a menos. Produziu energia? Meu amigo, produziu pra caramba! Olha só aqui, ó, cada ciclo, ó, um NAD e um FAD, 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 um NAD. Lembra quando a gente falou sobre lipídio, que os lipídios são capazes de armazenar muito mais energia do que a glicose no glicogênio? Agora você está vendo, olha aqui, ó, cada ciclo eu fiz um FAD e um NAD e um FAD. Então, olha só, a cada ciclo eu produzi quanto? Aqui é 1,5 mais 2,5, eu produzi 4 no total. Se eu tenho 6 ciclos, eu produzi só com ácido graxo mirístico, eu produzi 24 ATPs por enquanto ainda. Tu vai ver que ele vai fazer muito, muito mais, né? Porque os acetis-CoAs, eles ainda vão lá para o ciclo de Krebs, né? Vão lá para outra sequência de reações químicas que é o ciclo de Krebs. Então, isso aqui, ó, está acontecendo dentro já da mitocôndria, né? Estamos dentro da mitocôndria, é um ciclo de 4 enzimas, olha aqui, ó. São 4 enzimas, sendo que são 2 desidrogenases, uma usa o FAD como coenzima, o cofator, e a outra usa o NAD. A cada ciclo da beta-oxidação, o meu ácido graxo perde um acetil que tem 2 carbonos, né? E produz um FADH, né, um FAD reduzido, e um NADH, um NAD reduzido, que vai lá para a cadeia de transporte de elétrons e produzir ATPs. Ou seja, só na beta-oxidação eu já produzi aí bastante ATP aqui. Então, vocês viram como a gordura tem muita energia? Bom, então agora a gente vai falar sobre o ciclo de Krebs. E eu botei esse desenhozinho aqui no canto, aqui em cima, para a gente não se perder, né? Para vocês não se perder de onde que a gente está. A gente começou falando da glicólise, lembra? Aí a glicose fez a glicólise.
né, e produziu piruvato. Aí o piruvato fez a descarboxilização oxidativa aqui e produziu acetil-CoA. Aí agora a gente falou do ácido graxo. O ácido graxo foi ativado, entrou dentro da mitocôndria e produziu um monte de acetil-coenzima A. Ou seja, o acetil-coenzima A é o intermediário em comum, né, para a glicose e os ácidos graxos. Ele também é intermediário comum de alguns aminoácidos que a gente vai ver daqui a pouco. Primeiro vamos aprender isso, aí vocês vão entender com mais facilidade a degradação de aminoácidos. Então o acetil-coenzima A agora ele vai entrar num ciclo, uma via metabólica que é um ciclo, né? É um ciclo de 8 reações químicas aqui catalisado por 8 enzimas, né? Então tá aqui o meu acetil-coenzima A, veja, ele tem 2 carbonos e aí ele entra num ciclo. Quando ele entra no ciclo, que é chamado de ciclo de Krebs, que acontece lá dentro da mitocôndria, o ciclo é uma sequência de 8 reações químicas. Tá vendo? Ele ocorre na mitocôndria de todas as células, porque lembra, a glicose também produz acetil-CoA, então o cérebro faz o ciclo de Krebs, né? Então é uma sequência de 8 reações químicas catalisado por 8 enzimas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, te peguei, hein, amiguinho. A enzima tá aqui, presta atenção, ó. Esse é o produto, ó. Uma enzima que faz a fusão do oxaloacetato com acetil-CoA. Depois eu tenho uma enzima aqui que vai atuar aqui na conversão do citrato em isocitrato. Depois eu tenho uma desidrogenase aqui, outra desidrogenase aqui. Depois eu tenho uma ATP sintase aqui, ó. Eu tenho a gente vai falar sobre isso aqui, o GDP. Então as enzimas estão aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa a gente já contou. Então a gente tem um total de 8 enzimas que catalisam cada flecha, é uma reação química. 8 reações, né? O meu ciclo de Krebs, ele tem 2 descarboxilizações. Então olha só que interessante, tá vendo? A minha formação de gás carbônico independe da cadeia respiratória. É um evento que ocorre em nível de substrato. Então aqui nessa conversão aqui, ó, eu produzo um gás carbônico e aqui outro gás carbônico. Então para cada acetil-coenzima A que entra no ciclo de Krebs, eu vou produzir 2 CO2, 2 gás carbônicos, certo? Então, o meu ciclo de Krebs, ele possui 4 desidrogenases, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3 e desculpa, aqui eu estou sem meu óculos, né? Então tá aqui 1, 2, 3, 4. Deixa eu dar um pause para pôr meu óculos no lugar. Pera aí, que o tio tem que botar o dedinho no teclado ao mesmo tempo. Aí meu óculos vai, eu vou suando, porque eu vou trabalhando aqui sem ar condicionado. Porque se eu ligar o ar, o barulho, o som fica muito baixinho. Aí o óculos vai escorregando, vai escorregando, vai escorregando. Agora eu tenho que levantar ele. Tá bom? Então vamos lá, então, olha aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 desidrogenases. Sendo que eu tenho 3 que operam com cofator NAD e uma que opera com cofator FAD. Então, olha só, para cada acetil-coenzima A que entra no meu ciclo de Krebs, só pelos cofatores, quantos ATPs a gente produz? Ó, 2,5 mais 2,5 são 5, mais 2,5 são 7,5, mais 1,5 são 9. E eu tenho ainda a produção de um GTP. Esse GTP eu não quis colocar a reação, mas tem um processo aqui onde esse fósforo é passado para um ADP através de uma ATP sintase aqui, e eu produzo aqui mais eu produzo um ATP. Então, para cada acetil-coenzima A que entra no meu ciclo de Krebs, olha só, eram 2 carbonos, um foi embora, o outro foi embora, agora são reajustes e aproveitamento e retirada das extrações dos prótons e elétrons, certo? Então, para cada acetil-coenzima A que entra no ciclo de Krebs, eu produzo 10 ATPs. Então, lembra lá do ácido graxo mirístico, né? Quantos acetil-CoA ele produziu? São 7.
Só nessa entrada aqui, ele produz mais 70 ATPs. Enquanto a minha glicose, lembra? A minha glicose só vai fazer 2 piruvatos. Então ela vai fazer 10, 20, né? Só que ela tem 2,5 lá da descarboxilação oxidativa, mais 2,5 da outra, né? Porque são 2 piruvatos. Então ela vai fazer um total 25 a partir do piruvato. Enquanto o meu mirístico aqui, ele vai fazer 70, amiguinhos, só aqui. Lembra que tem mais aqueles que ele produziu lá na beta-oxidação. Então essa é a fonte de energia do negócio. Ela que carrega lá da mitocôndria para a mitocôndria conseguir fazer o ATP, né? Então aqui está o nome das enzimas, né? Isocitrato aqui, ó. Essa é isocitrato desidrogenase. Essa daqui é alfa-cetoglutarato desidrogenase, né? Essa daqui é a malato desidrogenase, né? E essa daqui, ó, é a succinato desidrogenase. Tá bom? Então, você viu como é simples? Então, são todas flechinhas, são reações químicas. Então, esse aqui é o famoso, né, o querido ciclo de Krebs, né? Você viu como ele é facinho, né? Então, olha só, ele produz um ATP, naquele esquema lá, 3 NAD, 1 FAD, aí você faz o cálculo, né? Eu vou cobrar isso na prova, esse cálculozinho na prova, né? Sou tão gente boa, né? Então, cada NAD faz 2,5, FAD faz 1,5, né? Liberação, falei aqui, deixa eu ver se eu não falei alguma coisa. Falei de tudo dele. Se alguém não entendeu, o titio está disponível, é só mandar mensagem que o titio, né, no WhatsApp aqui, 24 horas, cacete, me ligaram às 3 horas da manhã para me perguntar, meu filho. Olha, eu tava de bom humor no dia. Tá bom então? Mas eu estou sempre disponível para vocês, no horário útil, por favor. Bom, agora nós vamos falar da degradação dos aminoácidos. Calma, não se assuste. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui do ciclo da ureia que está aqui. O que eu quero falar é o seguinte, é que os aminoácidos, eles vão fazer o seguinte, eles vão transferir, porque lembra que é aminoácido, né? Então cetoácidos são os intermediários dos, isso é um cetoácido, é um ácido, certo? E tem o grupo amino. O grupo amino é tóxico para a gente, ele tem que ser jogado para fora, né? Então, através dessas enzimas aqui, são chamadas de transaminases ou aminotransferases, né? Essas enzimas aqui, elas são capazes de transferir o grupo amino dos aminoácidos para um alfa-cetoglutarato, transformando ele em glutamato. Agora o glutamato, não vou entrar nisso aqui, pelo amor de Deus, vocês vão sofrer. Isso vai entrar no ciclo da ureia para produzir no final das contas ureia e você jogar para fora como pipi. Tá? Por quê? Porque isso não pode se acumular no nosso organismo. Né, a amônia, né? Então ele vai tirar amônia, o grupo amino aqui, ele vai sair aqui em forma de amônia aqui, isso aqui é extremamente tóxico. Ele é encaminhado aqui existem as sequências de reações que libera aqui a amônia, aspartato, eu não vou entrar nesses detalhes. Ele entra no ciclo da ureia e o ciclo da ureia é o responsável por produzir ureia para ser excretado do nosso organismo, porque ela é extremamente tóxica. Agora, esses outros dois aqui, ó, eles têm vias especiais, mas que elas usam também transaminases para, no final das contas, fazer um alfa-cetoácido também. Mas esses aminoácidos aqui, ó, a glicina, metionina, serina e treonina, eles não têm esse mecanismo de transaminases. Ele tem vias especiais que já faz o processo de desaminação direto. Ele já libera a amônia, não precisa passar por esse processo aqui que o glutamato vai passar. Ele já joga fora a amônia, que vai para o ciclo da ureia, e já produz o alfa-cetoácido. Então agora ficou fácil, né? Então, olha aqui, ó, alanina, cisteína, glicina, serina, triptofano, treonina produz piruvato. Esses daqui produz acetilcoenzima A. Pronto, isso aqui produz energia, não produz, meu amigo? Né? Esses daqui vão fazer o alfa-cetoglutarato, que é o intermediário. Esses aqui vão fazer succinil-CoA. Depois você olha lá no ciclo de Krebs, o que tem de produção de energia a partir daqui, o que tem a partir daqui, o que tem a partir daqui. Na realidade aqui não tem nada, né? Mas o oxaloacetato, ele é extremamente importante,
porque ele pode ser utilizado pelo nosso corpo para produzir glicose novamente. Vocês vão ver daqui a pouquinho, isso é extremamente importante, né? Então, mas não vou entrar em muitos detalhes. A ideia da degradação do aminoácido é essa. Ele sofre reações através de transaminase. Muito interessante, essas reações são muito próximas a variação de energia livre, são muito próximo de zero. Então são reações bem reversíveis, elas vai de acordo da concentração. Se tem muito, vem para cá, se tem muito, vai para lá, certo? Vai da demanda, funciona bem pela demanda do organismo. Produz os alfa-cetoácidos. Esses outros três usam transaminases, mas não toma esse caminho aqui. Ele tem uma formação de um intermediário que também vai desembocar no alfa-cetoglutarato grupamino, mas precisa ser transformado primeiro para fazer isso. E esses quatro aqui usam vias especiais de desaminação. Eles liberam já a amônia direto para ir para o ciclo da ureia. Aqui o glutamato formado vai para o ciclo da ureia para a liberação da ureia para poder ser excretado pela urina. E agora os alfa-cetoácidos, ou eles são glicogênicos, ou eles são cetogênicos, ou eles vão aqui para intermediários do ciclo de Krebs aqui e vão produzir energia, ou podem ser utilizados, como a gente vai ver daqui a pouquinho, para produzir glicose no nosso corpo. Tá bom? Então, tá? Não é difícil, né? Bom, gente, então agora a gente vai falar sobre a glicogenólise e a glicogênese. O objetivo dessas duas vias metabólicas é justamente armazenar a glicose e disponibilizar na hora que o seu organismo, o seu corpo está precisando. Por que é tão importante essas vias metabólicas? Por que eu preciso armazenar glicose? Lembra que eu falei que o cérebro ele precisa de glicose porque ele tem uma barreira hematoencefálica que não permite a passagem de ácidos graxos. Então, eu preciso ter uma disponibilização constante na corrente sanguínea de glicose, senão seu cérebro apaga, amiguinho. Então, esta daqui é uma das formas de você conseguir armazenar glicose. Então, neste caso, eu estou armazenando a glicose. Depois vocês vão conhecer uma via que se chama gliconeogênese, que ela é responsável por você produzir glicose a partir de componentes não glicídios. Você vai fazer glicose no seu corpo, né? Mas a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Vamos falar sobre essas duas. Então, a glicogenólise é quando eu quebro o glicogênio, né? E libero as moléculas de glicose. Lembra que a gente falou sobre ele quando a gente falou sobre carboidratos, né? E a glicogênese é quando eu faço glicogênio. Então, gênese, criação, glicogênese, gênese, criação do glicogênio, glicogenólise, lise, quebra do glicogênio. Então, o catabolismo quebra, lise, glicogenólise, né? Quebra do glicogênio. Glicogênese, gênese, a criação, lembrou agora, né? Para você guardar, né? Então, olha só, o glicogênio, ele fica armazenado dentro das células em forma de grânulos, mas ele não está em todas as células, ele é encontrado nos miócitos e nos hepatócitos. Os miócitos são as células musculares. E os hepatócitos são as células do fígado. E o glicogênio, ele está em forma de grânulos. Nesses grânulos você encontra enzimas que atuam na síntese, na degradação, na ramificação, desramificação. Porque quando eu vou produzindo glicogênio, eu vou produzindo ele em ligações alfa-1,4. Aí eu tenho enzimas que quebram os pedaços e vão juntando aqui, fazendo as ramificações. E aí as enzimas continuam crescendo aqui, sintetizando ele. E na hora que ele vai degradando, eu tenho também enzimas de desramificação, que vão lá e são responsáveis por liberar a glicose que está na ligação do tipo alfa-1,6. Elas estão todas dentro do grânulo. E tem essa proteína chamada glicogenina também, né? Essa glicogenina é o seguinte: quando acaba o glicogênio, ele precisa de uma base para a enzima começar a produzir mais glicogênio. Tá vendo que ela está meio que presinha aqui, ó? É uma proteína isso aqui, né? Então isso se chama glicogenina. Ela cede, né, a hidroxila de um dos resíduos de aminoácido dela para ela poder iniciar a síntese do glicogênio, né? Isso daqui são produzidos então nos miócitos e no fígado. Só que existe uma diferença muito grande entre esses dois aqui. A diferença é o seguinte, é que o fígado, né,
ele armazena o glicogênio para poder depois, na hora que é necessário o consumo de glicose, ele exporta para o organismo. Ele não usa para ele armazena para o seu organismo. É por isso que você não consegue viver sem um fígado, amigo. E é nele que acontece a outra via metabólica que a gente vai conhecer daqui a pouco, que é a gliconeogênese, né? Enquanto o músculo não, o músculo armazena e usa para ele mesmo. Onde é que está a diferença entre um e outro? Está aqui nesta enzima aqui, ó, glicose 6-fosfatase. Isso é importante você saber esse nome e conhecer essa enzima. Por quê? Lembra que eu falei quando a gente falou sobre a glicólise, né? Pera aí que meu óculos está caindo. Então, lembra quando eu falei sobre a glicólise, né? Logo quando a glicose entra dentro da célula, ela é fosforilada, ela recebe um fosfato. Por que ela recebe o fosfato? Ela recebe aquele fosfato lá justamente para garantir que a glicose fique dentro da célula. Então, essa enzima aqui, a glicose 6-fosfatase, ela retira esse fosfato da glicose para que agora a glicose consiga passar pelo transportador de membrana e saia da célula, saia do fígado e vá lá para o organismo. O músculo não tem essa enzima, então tudo que ele produz de glicogênio ele consome para ele mesmo. Então esta via, então, ela se difere entre a glicogenólise do fígado e a glicogenólise do músculo. A glicogenólise do fígado, ele possui 3 enzimas, essas 3 enzimas aqui para degradação do glicogênio. Já do músculo, não, o músculo ele só tem essas 2, porque aqui a glicose 6-fosfato agora vai cair na glicólise, né? E aí vai ser utilizada para a produção de energia, que faz muito sentido, né? O músculo vive aí para te mexer, para te levar, para bater o sangue, para tudo isso é músculo e ele vai precisar para energia para ele mesmo. O fígado não, ele está ali para garantir não só o sistema nervoso central, mas lembrando que as hemácias não têm mitocôndria, ele vive da glicólise anaeróbica. A gente vai falar sobre ela um pouquinho, daqui a pouco você vai saber sobre ela, né? Que a gente não falou sobre ela, mas como você deve já faz tempo se perguntando, pô, mas se a mitocôndria, não tem mitocôndria na hemácia, como é que a bichinha faz, né? Você vai saber daqui a pouquinho como é que ela faz, ela resolve esse problema. Ela vive da glicólise anaeróbica, né? Então as hemácias lá, elas precisam de glicose, o sistema nervoso central precisa de glicose, então o fígado é o carinha que resolve esse problema aí para você. É por isso que sem o fígado você não vive. Agora na síntese, né, a primeira enzima, né, ela é incomum tanto para a glicólise, né, como também para a glicogênese, né? Neste caso aqui está escrito a glicoquinase, né? A glicoquinase ela está no fígado e a hexoquinase, né, vocês vão ver nos livros aí, ela está nos músculos. Ah, professor, mas tem uma diferença entre elas, né? Tem uma diferença muito grande. A diferença entre elas é o Km, né? Vocês lembram disso? Né, o Km é a afinidade que a enzima tem, né, com a concentração do substrato, né, quando a enzima está na sua velocidade máxima, isso representa a afinidade que ela tem pelo substrato, né? Então o fígado ele tem um Km muito mais elevado ali, né, do que o músculo. Então logo quando entra lá, o músculo é o primeiro a recolher, né, a glicose, porque ele tem mais afinidade, né? Quando as concentrações estão bem elevadas, que você bater um rangão, aí o fígado começa lá, armazenando lá, porque o Km dele é maior do que o Km do fígado. Então, do músculo, perdão, o músculo tem, a hexoquinase tem muito mais afinidade pela glicose do que a glicoquinase do fígado. Isso é uma estratégia, a gente vai falar sobre ela quando a gente estiver falando de integração metabólica. Mas a glicogênese, então, é uma via metabólica, ó, formada por 1, 2, 3, 4 enzimas. E o mais interessante, olha só como o organismo é, ele consome 3 ligações, ó, uma aqui e 2 aqui, ó. 3 ligações de energia para poder armazenar uma glicosezinha, para você ver como a glicose é importante. Ela é muito importante. É lógico que depois, na hora que ocorre a degradação aqui, ocorre uma fosforólise, né?
Essa primeira reação, a quebra, né, a quebra da ligação glicosídica, né, eu só vou falar, não vou estar cobrando isso, né, eu não queria entrar nesses detalhes, mas já que eu falei, ela é feita por fosforólise, não é hidrólise da ligação glicosídica. Lembra a ligação O-glicosídica, alfa 1,4 e alfa 1,6? Ela é quebrada por fosforólise. Né? Então o fosfato volta de volta aqui, né, quando ele é liberado. Então no final das contas eu acabo gastando duas ligações de energia, né? É resolvida uma aqui na hora de devolver a glicose para a via glicolítica, né? É uma sequência de reações linear com 4 enzimas, ó, 1, 2, 3, 4, muito fácil, e ela acontece no citoplasma dos miócitos e hepatócitos. Então essa é a grande importância, né, dessa via da glicogênese e a glicogenólise. Elas são muito importantes, né, porque elas trabalham atuando no sentido de armazenar a glicose e disponibilizar, porque o cérebro não vive sem, e a sua hemácia que transporta lá o oxigênio pelo seu corpo ali também não consegue viver sem glicose, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre a gliconeogênese, né? Então a gliconeogênese, ela é uma via metabólica, né, aonde ela produz glicose a partir de componentes não glicídicos aqui, ó, tá vendo, ó? Então, quem são os precursores da gliconeogênese? Quem é o substrato? É o lactato, a alanina e o glicerol. Esses são os precursores da gliconeogênese. Só que olha só, como é que vamos primeiro ver assim como ela funciona, depois eu dou os detalhezinhos dela, tá bom? Então, quando você está muito tempo sem comer, e também quando o cara vai para academia, por isso que o pessoal que vai para academia, eles tomam aqueles compostos ricos em carboidrato, vocês já viram? Eles falam, pô, mas o cara quer emagrecer, está comendo carboidrato? Ele está tomando carboidrato para preservar os músculos dele. Porque se os níveis de açúcar começam a ficar muito baixos durante a atividade física, os seus músculos começam a se degradar. Né, e começa a liberar os aminoácidos, eles vão se degradando ali. Lembra que tem a quitina, miosina, tudo é proteína e aminoácido, né? Eles vão se degradando. Aí o que acontece? Lembra das aminotransferases que a gente falou dos aminoácidos, né? Da degradação, as transaminases, elas vão fazendo transaminações até chegar na alanina. Por quê? Porque a alanina ela não é tóxica quando ela é transportada pela corrente sanguínea. Né? E também porque ela é lipossolúvel, né? Ela atravessa ali a membrana do músculo, então ela sai do músculo ali. E aí quando ela entra no músculo, perdão, acho que eu botei mal posicionado aqui essa sigla, mas quando ela entra no músculo, ela sofre a ação de outra transaminase que converte ela em piruvato, certo? Então ela vai fazer uma transaminação para poder agora formar o piruvato, né? Então esse é o primeiro, um dos precursores. O outro precursor, né, que é interessante, porque entra uma coisa muito importante aí, pessoal da fisioterapia, né, é o chamado lactato. Da onde que vem esse lactato? Esse lactato, desculpa, acabei esquecendo de botar o desenhozinho aqui da hemácia, mas pense que a minha bolinha é a hemácia, né? Tem que ter uma hemáciazinha aqui, né? Essa é chamada glicólise anaeróbica, né? Isso quando o músculo está na atividade muito intensa e as suas hemácias estão ali consumindo energia, trabalhando, né? Elas pegam e ele pega a glicose e faz a glicólise e produz piruvato, né? Aí o que acontece, né? Lembra que tem aqui uma desidrogenase? É lógico que vocês estão estudando bem, né? Tem uma desidrogenase aqui, né? Essa desidrogenase ela tem o NAD que arranca o hidrogênio e vira NADH, não é isso? Então, o que acontece, se eu ficar fazendo glicólise, o que vai acontecer dentro daquelas minhas células que não tem a mitocôndria, a hemácia, né, principalmente ali, ou o músculo, porque você está fazendo atividade física pra caramba, você não tem o suprimento de oxigênio suficiente, né? Aí o que acontece? Essas coenzimas vão se esgotando. Você não fica produzindo elas são recicladas, lembra? Então o NAD vira NADH, se eu não voltar ele a NAD, eu paro a glicólise. Então essa enzima que é a lactato desidrogenase, ela atua no sentido contrário.
ela agora pega o NADH e reduz o piruvato a lactato. Lembra? Reduz, ele pega o hidrogênio dele e transforma o piruvato em lactato. Então, a lactato desidrogenase pega a coenzima que está reduzida, oxida ela e reduz o piruvato a lactato. Aí o lactato agora vai lá para o músculo, para o fígado. Lá dentro, quando aumenta a concentração, essa é uma reação que está muito próxima do equilíbrio. Então, se eu aumentar a concentração disso daqui, isso se move para lá fácil. Então está vindo glicose, o lactato está formando lactato, está sendo exportado para fora ali. É por isso que dói os músculos, é o ácido lático, né? O lactato, né? Então ele sai ali e ele entra no fígado. Lá tem outra lactato desidrogenase que quando aumenta a concentração move o equilíbrio e puf, eu formo o piruvato. Aí eu faço essa, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, faço a gliconeogênese agora dentro do fígado. Por quê? Porque o fígado tem a glicofosfatase, a glicose 6-fosfatase, que retira o fosfato e faz glicose. E aí a glicose consegue sair do fígado e vai para o corpo. E aí ela volta para o músculo, volta para as hemácias, que faz mais piruvato, que faz lactato, que vai para o fígado, que volta. Essa é a glicólise anaeróbica, esta aqui, até o lactato. A glicólise, que você conhece aeróbica, ela vai até virar acetil-CoA, ela faz aquela descarboxilização oxidativa. A anaeróbica para aqui, aí ela entra no fígado, faz a gliconeogênese, produz glicose, vai para o corpo, aí do corpo, essa glicose entra nos músculos e na hemácia, né? Entra lá na hemácia, e na hemácia faz de novo e fica fazendo isso daqui. Principalmente quando você está fazendo atividade física, isso fica muito intenso. Isso aqui se chama ciclo de Cori, C-O-R-I, ciclo de Cori. Pessoal da fisioterapia, isso daqui vocês vão ver na fisiologia, já estão aprendendo bioquimicamente o que rola. Isso é muito importante, né? Porque isso é um dos limitadores aí da fadiga muscular, né? Então, porque o lactato, se ele se acumula muito no músculo, dá dores, né? Lesões e etc. Então, o ciclo de Cori, quanto mais bem operando, mais você tem facilidade na atividade física. Né? Agora a gente tem aqui, então, entenderam isso daqui? Então, agora a gente vai falar do tecido adiposo. Eu até botei essa fotinha aqui, não, isso não é um ET, né, amigo? Pelo amor de Deus, né? Você lembra, você sabe o que é isso, eu tenho certeza, você estudou pra caramba lá os lipídios. Isso é o triacilglicerol, ó, o vermelhinho, né? Os ácidos graxos esterificados, a molécula de glicerol. Então, quando você está num jejum muito prolongado, seu tecido adiposo começa a liberar esse povo aqui, que lembra, vem lá através das lipoproteínas plasmáticas, né? Então, seu fígado degrada aqui, libera o glicerol, e aí o glicerol entra num ponto mais avançado da gliconeogênese. Ele faz muito menos reações do que o piruvato, né? O piruvato aqui ele vai fazer 11 reações, aqui são 11 enzimas, né? Então é muito mais do que o glicerol. O glicerol aqui são muito menos reações químicas do que a partir do piruvato. Então esse é um dos substratos aqui. Entenderam aqui é o da alanina, que vem do músculo, o outro é o lactato. Então agora vamos entender a gliconeogênese. Então ela só acontece no fígado. Só no fígado. Por que, galera? Tic-tac, tic-tac. Porque só o fígado tem a glicose 6-fosfatase, a enzima capaz de retirar o fosfato da glicose 6-fosfato, liberando glicose que consegue passar agora pelo transportador e é exportada para o corpo e para os músculos e para tudo quanto é lugar. E naquelas células que são células que atuam com glicólise anaeróbica, ela faz o ciclo de Cori, né? Então ela supre as necessidades do cérebro, das hemácias e também das atividades musculares quando você está em atividade física muito intensa, né?
Ela consome, olha só que coisa, 6 ATPs, mas gente, é muito importante a glicose. Mesmo que ela consuma 6 ATPs, lembra, a glicose depois quando cai lá no ciclo de Krebs, ela produz uns 25 ATPs dentro do ciclo, né? Lembra disso daí? Então, compensa esses 6 ATPs, você está salvando o seu organismo, né? Mas isso acontece em jejuns prolongados, a gente vai falar quando a gente estiver falando de integração metabólica, né? E tá vendo? E eu produzo aqui 2 ATPs a partir do glicerol, então 6 é a partir desses 2 precursores aqui e 2 ATPs a partir do glicerol. Então aqui eu só consigo produzir 2 ATPs. Nós estamos falando de produção de ATP em nível de substrato, né? Porque como ela está se movendo no sentido contrário, né? A gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, que é a desidrogenase que tem na glicólise, ela está operando no sentido contrário, ela está reduzindo agora. Por quê? Deixa eu só arrumar meu óculos aqui. Meu dedo cansa de apertar o botão aqui, mas vamos que vamos, né? Então, por quê? Porque a gliconeogênese, né? Ela tem 6 enzimas que estão atuando nela, elas são iguais à da glicólise, são as mesmas da glicólise, né? Só vão mudar 5 enzimas para a gliconeogênese. Quem são essas enzimas? Por que elas precisam mudar? Porque aquelas outras 5 da glicogenólise estão operando reações de variação de energia livre muito alta. Então são irreversíveis as reações. Então no fígado eu tenho essas outras enzimas que conseguem fazer com que a reação mova no sentido contrário. A reação não, a glicólise vai no sentido contrário. Então elas vão suprir, elas vão dar a volta naquelas reações que tem variação de energia livre muito alta na glicólise. E aí essas enzimas então fazem isso e o restante, as outras enzimas, é só ir aumentando as concentrações e movendo o equilíbrio que ela vai indo no sentido da formação de glicose. Então a gliconeogênese, parte dela opera já com as enzimas da própria glicólise, né? Só que no fígado eu tenho essas outras enzimas, principalmente a glicose 6-fosfatase, que garante que essa glicose que é produzida no fígado, ela vai ser exportada para o resto do corpo, né? Para você agora liberar para as hemácias, para o cérebro e para os músculos quando você está em atividade física muito intensa, tá bom? Então, gente, valeu, acho que é isso daí, não é difícil, né? Eu não vou ficar me repetindo muito, porque senão vai estender muito para converter isso aqui para vídeo, meu Deus do céu, né? Então é só você dar um pause e voltar, dar um pause e voltar, e você pode ver várias vezes, tá bom? Vamos aqui para o penúltimo slide. Bom, então aqui por fim das vias metabólicas, eu não vou também me aprofundar nisso daqui, porque é o seguinte, a gente já falou lá, quando a gente falou dos lipídios, a gente falou do transporte dos ácidos graxos, né? A degradação dele ali, que tem as lipases, aí depois sintetiza triacilglicerol, aí sintetiza o colesterol, que é distribuído, a gente já viu tudo isso, mas eu estou colocando este outro aqui, né? Porque eu não sei se vocês lembram, lógico, vocês estudam muito, vocês lembram, né? Lembra quando a gente falou da VLDL, que ela é formada no fígado e os ácidos graxos dela são provenientes também do carboidrato quando você tem uma dieta rica, né, em carboidrato, tá bem energizado, né? Então tá sobrando carboidrato, já foi, tá, seu fígado não aguenta mais glicogênio, você comeu uns 5 pedaços de bolo daquele jeito, tomou 10 litros de Coca-Cola, sabe como é que é, né? Te conheço, gordinho, não me engana não, né? Então, quando acontece isso, o fígado, ele consegue sintetizar ácido graxo a partir de carboidrato. Como é que acontece isso? Lembra? O carboidrato entra, vai lá para a glicólise e tal, e aí ele vai até que ele vira acetil-CoA e vira citrato, né? Aqui já está. Então, vamos devagarinho, né? Você entra a glicose, faz glicólise, aproveita energia, aí vira piruvato, né? O piruvato faz a descarboxilação oxidativa lá e vira acetil-CoA. Aí o seu oxaloacetato, que está lá do ciclo de Krebs, faz a primeira reação do ciclo de Krebs, lembra aquela difusão, né? Aí forma um citrato. Quando a gente falar sobre regulação de vias metabólicas, eu vou explicar isso daqui com mais detalhes. Mas é o que acontece, o citrato agora,
ele começa a se acumular dentro da mitocôndria e aí ele começa a ser exportado para o citoplasma. Lá no citoplasma ele é quebrado, tem uma enzima específica que faz isso, em acetilcoenzima oxaloacetato, que depois vai ser convertido a piruvato e devolvido para dentro da mitocôndria, né? Só que quando isso acontece, ele vai ter um ponto onde ele forma malato, e aqui tem uma enzima primordial na síntese dos ácidos graxos. Porque quando a gente sintetiza alguma coisa, a gente precisa reduzir aquilo, a gente precisa dar hidrogênio e elétrons, a gente vai formar alguma coisa, a gente vai sintetizar, né? E aí essa enzima málica ela atua com esse outro cofator que vocês estão conhecendo agora, que é o NADP. Né? E o NADP ele tem como função justamente ele ser oxidado aqui pelo malato para ele poder reduzir, né, o acetil-CoA e poder ir ligando os acetis-CoA, né? Então a síntese de ácido graxo é feita através de um ciclo. Então esse ácido, eu tenho um acetil, formou 2, aí volta, bota mais 2, volta, bota mais 2, volta, bota mais 2 e assim vai até eu formar um de 16. Né? Aí esse ácido graxo de 16 carbonos ele vai ser exportado agora, né, do citosol. Ele vai para outros lugares aí na célula, não vou entrar em detalhes, mas tem pontos que conseguem aumentar o tamanho dele, mas na grande maioria o mais comum dentro da gente é de 16 carbonos. Então é por isso que os ácidos graxos eles são sempre aos pares. Você não vê ímpar, porque as enzimas que fazem a formação dele, elas usam como substrato para formar o ácido graxo o acetil-CoA. E a acetilcoenzima, o acetil, ele é 2 carbonos, né? Então, isso daqui ocorre no citoplasma dos hepatócitos, quando você tem uma dieta rica em carboidratos. Ele utiliza então, falei, o NADP como coenzima porque ela atua já como redutora, né? Através de 2 redutases que existem aqui nesse ciclo, né? Então eu tenho o NADP, mas para ele poder fazer essa reação aqui, isso é feito através de uma redutase. Esse ciclo de síntese, ele utiliza 2 redutases. Eu não coloquei o ciclo porque ele é grande e tudo e não vem ao acaso. Vocês já conseguem visualizar isso daqui com certeza, né? Então, na síntese, eu uso NADPH como cofator e eu uso coenzimas redutoras. Não são 2, não é desidrogenase agora, elas são chamadas de redutases, né? O ciclo de síntese, esse ciclo que fica fazendo aqui, ele é formado de 6 reações químicas, né? E a cada ciclo eu acrescento 2 carbonos, porque eu estou acrescentando um acetil-CoA lá. E essa ligação de energia é que é utilizada para mover essa via metabólica da síntese dos lipídios. Tá? Eu só uso um ATP aqui para a inserção de cada 2 carbonos, porque antes de eu entrar aqui, eu tenho que formar uma molécula chamada malonil-CoA, né? E ela é formada de 3 carbonos. Eu uso gás carbônico para poder fazer isso daqui, né? Então eu uso um ATP. Então eu tenho um consumo de um ATP para poder inserir esses 2 carbonos aqui no meu ácido graxo, tá bom? E eu acho que isso foi o suficiente, né? Só para finalizar aqui a síntese proteica, eu não vou entrar nesses detalhes porque isso é biologia molecular. Então, lembre, então nós temos aqui os ácidos graxos, os aminoácidos, né? Parte deles são os essenciais que a gente precisa comer da dieta, a gente não faz eles. Outros a gente produz, mas a síntese proteica é processada a partir desse processo aqui, que é a transcrição, tradução do DNA, né? Então, isso aqui na biologia molecular, eu já até falei sobre isso numa das aulas aí, mas você tem isso com detalhes nas suas aulas de biologia molecular, tá? E por fim, para a gente conhecer bem as vias metabólicas, né? Que mentira, isso aqui é só para você ver que o titio é gente boa. Né? Eu tentei colocar de uma forma para vocês que vocês consigam entender
o básico do metabolismo, pelo menos a parte energética, você entender o que é uma via, como que eu tiro a energia do nutriente, né? Como que essa energia agora é usada para fazer ATP, como é que o ATP é energia, o que é a energia do ATP para ele fazer, da onde vem o maldito gás carbônico que eu solto, e a água, né, que eu vou liberar para a plantinha depois usar lá, né? Então eu fui no básico. Agora, se tu quiser se aprofundar mesmo aqui está o resumo de todo o metabolismo da bioquímica. Quer dizer, falta um pedaço para cá, eu não tive coragem de botar tudo, nem ia caber aqui, né? Mas se você quiser mesmo conhecer, vá fundo, né? Dê um pause aí, amplia a imagem, decore tudo, que não tem problema, Titio vai adorar, tá bom, gente? Então, beleza, tudo de bom para vocês, estudem bem essa aula, por favor, porque se você vier para a próxima sem estudar, você não vai entender nada. E se tu for para a última sem estudar as duas primeiras, meu filho, nem adianta vir para a prova. Elas são extremamente interligadas. A primeira aula é feita para você conseguir entender a segunda. E a primeira e a segunda é feita para você conseguir entender a terceira. E olha que o titio, ó, tá indo bem na moral com vocês. Eu não tem como eu dar tudo, né? Mesmo dentro de um negócio aqui, olha, isso aqui, ó, eu só vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Isso aqui, ó, é a glicólise. Tá vendo aqui, ó? Isso é a glicólise. Isso aqui é o ciclo de Krebs, olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui as transaminações aqui, ó. Eu não vou, lógico que eu não vou, né? Mas só para você saber que o bicho de 7 cabeças tem 12. Tá bom, gente? Valeu, um abraço, até a próxima semana, tudo de bom. Pessoal da enfermagem, tem mais uma aulinha complementar aí. Um abraço.